Americanas vende ovos de Páscoa com o uso do FGTS. Essa matéria chamou muita atenção no mês de março e eu vou explicar para vocês um pouquinho desse absurdo. Antes de falar com vocês sobre essa matéria, eu quero falar com vocês aqui sobre ovos de Páscoa. A heurística da disponibilidade, que é usado muito forte na época de Páscoa, que é o que faz você tomar uma decisão financeira com a informação que está disponível à sua frente, sem você fazer qualquer análise. Eu fui ao mercado essa semana só para fazer isso. E eu peguei alguns ovos de alguma determinada marca, chocolate, e a barra daquela mesma marca, o mesmo chocolate, só para a gente ver o quanto que a gente paga a mais exatamente pelo mesmo produto, só por estarmos em uma determinada época do ano. O primeiro exemplo é um chocolate muito famoso chamado Kinder Ovo, onde hoje um Kinder Ovo custa em média R$ 8,00. Tem uma caixinha aqui com 2 Kinders, custando R$ 16,00 e pesando 40 gramas. A gente está falando aí que 100 gramas desse chocolate custa R$ 40,00. Vamos trabalhar com 100 gramas para nos animar e pensar que a gente paga R$ 400,00 no quilo desse chocolate. Pois bem, quando você parte para o ovo de Páscoa, que é exatamente o mesmo chocolate, você paga R$ 64,00 em 100 gramas de chocolate. Ou seja, você paga 60% a mais, simplesmente para ter o mesmo produto num formato diferente. O segundo exemplo aqui é magnífico porque o peso da barra é praticamente o mesmo peso do ovo. O chocolate Lacta, onde uma barra de 165 gramas custa R$ 10,00 e o ovo pesando 175 gramas, praticamente o mesmo peso, custa R$ 50,00. Um aumento de 400% no mesmo produto, no mesmo chocolate, simplesmente para você ter ele num formato diferente, saindo de barra, passando a ser no formato de ovo. E o último exemplo aqui, o bombom Ferrero Rocher, onde que numa caixinha de 150 gramas você paga R$ 37,00 e num ovo de 138 gramas, ou seja, menos produto, você paga quase o dobro de valor, você paga R$ 77,00. Tá certo? Aqui são alguns exemplos, obviamente eu não quero entrar no mérito aqui da importância da magia da Páscoa que você possa querer levar para o seu filho. Aqui em casa a gente também compra ovos de Páscoa. Aqui, obviamente, a gente opta pelos ovos caseiros, porque eu acredito que sejam produtos de mais qualidade do que esses industrializados, mais saudáveis e com preço muito mais justo. Mas o que eu quero trazer para você aqui é da importância de você tomar cuidado muitas vezes com a heurística da disponibilidade. Tomar decisões precipitadas por uma informação que está disponível na sua frente, antes de estudar, analisar e comparar. E agora falando da Americanas, que você pode comprar seus deliciosos ovos de Páscoa utilizando o seu FGTS. Esse negócio está tão errado e em tantas camadas que eu não sei nem por onde começar, mas eu vou tentar aqui. Primeiro vamos falar sobre Americanas, uma empresa que foi executora de uma fraude de 25 bilhões o ano passado. Conseguir agora 2 bilhões emprestados do governo para conseguir executar essa jogada de marketing. Então parabéns, governo, emprestando 2 bilhões para uma empresa que deu um prejuízo para o mercado de 25 bilhões o ano passado. E agora explicando um pouquinho essa jogada de marketing da Americanas, onde ela explica que a pessoa consegue utilizar o seu saque de aniversário do FGTS para comprar os ovos de Páscoa. Para quem não sabe, em 2019 foi criada essa opção de saque de aniversário do FGTS, onde permite a pessoa ir lá e sacar parte do seu FGTS, nos meses de aniversário do seu FGTS. Mas vamos dar uma pausa aqui. Vamos partir do princípio. O que é um FGTS? O FGTS foi criado em 1966 e entrou em vigor em 67 e nada mais é do que um fundo de garantia de tempo de serviço. Ele foi criado como uma ferramenta para proteger o trabalhador que é demitido. Então, uma garantia que você tem de receita, de renda, até o tempo de você se recolocar no mercado. Então, uma garantia de desemprego, o FGTS. É para isso que o FGTS existe, é para isso que ele foi criado. E é por isso que você não consegue utilizar ele para muitas coisas. Por exemplo, você consegue utilizar seu FGTS para amortizar um financiamento da sua casa. Faz total sentido. Você está utilizando o FGTS para uma conquista própria, para um imóvel, para algo que vai te gerar renda, seja você morando ou alugando, enfim. Agora, utilizar o sistema, o governo permitir que uma empresa utilize do sistema do FGTS para a pessoa consumir ovos de Páscoa. E como se não bastasse todo esse absurdo, consegue ser pior do que isso. Não é que quando você vai a Americanas você consegue usar o seu FGTS para comprar um ovo de Páscoa. Você chega lá, nossa, o ovo custa R$100, vou usar o meu FGTS. Sai R$100 do FGTS, entra R$100 na conta da Americanas e ela te dá o ovo de Páscoa. Não, que já está completamente errado se fosse assim. Por todo o conceito que existe por trás do que é um FGTS, do que enfim. Mas consegue ser pior, eu preciso ler algo aqui para vocês.
Em nota encaminhada à imprensa, a companhia explicou que é possível fazer a compra de ovos de Páscoa mediante um empréstimo utilizando o saque de aniversário do FGTS. A Americanas vai te proporcionar um empréstimo, uma linha de crédito te cobrando juros. E você pagará esse empréstimo, esses juros, essas parcelas, com o seu FGTS. Então, se você quer comprar um ovo de R$100, ela vai te proporcionar 15 parcelas, sei lá, de R$15. E aí você vai pagar esse empréstimo, esses juros com o seu FGTS. Parabéns, Brasil! Uma empresa que proporciona uma fraude de 25 bilhões. Meses depois consegue 2 bilhões emprestado do governo. E consegue esse empréstimo para realizar essa maravilhosa ideia de fazer as pessoas utilizarem a sua ferramenta de sobrevivência e de desemprego para pagar juros de empréstimos para a utilização de consumo em coisas fúteis. É tudo tão errado em tantas camadas que é até difícil aqui alinhar para vocês. Mas é por isso que o brasileiro hoje cai em jogo de tigrinho, em sorteio de Instagram, em promessas milagrosas do dia para a noite. Porque o próprio sistema não proporciona educação financeira para ele. Eu já cansei de falar aqui para vocês. Você nunca vai ter educação financeira de fato, das escolas, do governo, dos bancos. Porque para o sistema não é interessante que você tenha uma educação financeira e um preparo financeiro. Porque no momento que você tiver, você quebra ele. Então esse é só mais um dos milhares de exemplos que a gente tem, infelizmente, do quanto que a cultura, né, entre aspas, o sistema arrebenta a saúde financeira do brasileiro.